Olá, pessoal! Nós finalizamos mais uma semana de leitura aqui no Clube de Leitura O Livro Mora em Mim. E nós lemos nessa semana Oração Fervente da Priscila Schreier. Nós lemos os capítulos 7, a estratégia 7, Sua Pureza, a estratégia 8, Suas Pressões, ok? E hoje eu vim aqui comentar um pouquinho sobre esses capítulos. Não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo, de também no final compartilhar um pouquinho das suas impressões aqui nos comentários sobre esses capítulos, ok? Que eu também gosto de ouvir as ideias, as impressões de vocês. Bom, nesse primeiro capítulo da pureza, a Priscila Schreier vai começar lá, como sempre, dizendo se eu fosse seu inimigo, e aí ela vai trazer algumas ideias, né? Primeiro que Satanás coloca no nosso coração que alguns pecados são inevitáveis. Ou seja, você sempre erra nisso, não tem jeito, você vai continuar errando nisso, isso aí é normal, todo mundo faz, todo mundo erra nisso aí, isso aí não tem problema. E nós, muitas vezes, acreditamos nessa mentira. Outra coisa que o inimigo faz é estudar as nossas tendências, as nossas inclinações. Ele sabe onde é mais fácil nos pegar. Ele sabe onde a gente geralmente cai. Então, se você de repente explode facilmente, ele vai colocar situações para você explodir, né? Se você tem costume de mentir, ele vai, não, mas é uma mentirinha aqui, uma situação que parece que você precisa mentir. E assim ele vai nos tentando. E o que ela coloca ali é: se eu não posso separá-la de Deus para sempre, pelo menos eu posso colocá-la em desacordo com a sua vontade por enquanto. Por quê, gente? Porque é a bênção debaixo da vontade de Deus. Deus tem os seus propósitos, os seus planos para nós, e é quando a gente sai dessa ideia do plano de Deus e vai para o nosso, que a gente está se afastando daquilo que Deus tem preparado para nós. E é essa a ideia de Satanás. Ele quer nos afastar dos propósitos de Deus para a nossa vida. Se de repente você já aceitou Jesus, você já tem a salvação, que bom, agora ele vai tentar te impedir que você seja uma bênção para os outros, que você convença os outros, né? Obviamente a gente sabe que é o Espírito Santo, mas que você fale e testemunhe para os outros do amor de Jesus. Essa é a estratégia de Satanás. E ele está sempre à espreita, esperando o momento que a gente está mais vulnerável, que a gente está cansado, que a gente está desanimado, que a gente está esgotado, que a gente está com fome, que a gente já está no nosso limite. E aí ele vem com a cilada para nos fazer cair. E assim, muitas vezes nós caímos. Mas que bom que nós podemos nos arrepender e falar: Deus, me ajuda, me fortalece para que numa próxima eu lembre, meus olhos estejam abertos e eu veja a estratégia, o plano do inimigo sobre a minha vida. A Priscila Schreier vai falar sobre Jesus indo para o deserto, no momento em que Satanás tenta Jesus lá no deserto. Jesus havia, antes desse episódio do deserto, o episódio do batismo. Jesus é batizado, abre-se o céu, né? Vem aquela voz, vem uma pomba, vem a voz dizendo: esse é meu filho amado, em quem me alegro. E logo depois disso, o Espírito conduz Jesus para o deserto. E ali ele é tentado. É muito interessante a gente observar isso, porque a gente não pode olhar para uma cena sem olhar para outra. Jesus já tinha seus 30 anos, e esse momento da tentação de Satanás sobre a vida dele não tinha vindo dessa maneira tão forte. Porém, é no momento em que Jesus é comissionado, é no momento em que Jesus vai iniciar seu ministério, que o inimigo vem para tentá-lo. Por quê? Porque ele sabia que algo grande estava para acontecer, ele sabia que Jesus iria demonstrar, né, o amor de Deus a todas aquelas pessoas, ele sabia que ele faria sinais e maravilhas, ele sabia do poder que havia em Jesus. E é interessante porque quando Deus nos chama para uma tarefa, quando Deus está nos preparando para algo, quando Deus está nos levantando para uma missão e um propósito, o inimigo vem fortemente para nos tentar e nos destruir. Porque ele sabe
da obra que Deus poderá fazer através da nossa vida. Então, se você tem recebido um chamado de Deus para fazer algo e tem vindo muitas lutas, muitas dificuldades, entenda que é o inimigo querendo parar alguma bênção que Deus tem para você. Outra coisa é que Jesus responde a toda a tentação do inimigo com a palavra de Deus. Ele usa trechos da Bíblia para responder ao inimigo. Ele não discute com ele não dá argumentos, nada. Ele usa a palavra de Deus. E aí, como eu sempre falo, né, as nossas leituras têm que puxar outras leituras. Tem que trazer a nossa intertextualidade aqui. E esse livro, Encontros com Jesus, do Timothy Keller, que faleceu esse ano, um autor excepcional. Ele vai falar o seguinte sobre essa passagem de Jesus no deserto. Que Jesus respondendo ao inimigo, a Satanás, com a Bíblia. Ele fala o seguinte pra gente, olha que forte o que ele fala. Agora, preciso lhe perguntar, se Jesus Cristo, o Filho de Deus, não teve a presunção de enfrentar o mal no mundo, sem um conhecimento profundo da Bíblia, na mente e no coração, como poderíamos tentar enfrentar a vida de outra maneira? Ou seja, se Jesus, que é Jesus, que senta ao lado de Deus, que conhece toda a realidade espiritual, que conhece os anjos, que conhece os demônios, que é simplesmente Jesus. Ele enfrentou o inimigo com a palavra de Deus, porque ela estava gravada na sua mente, no seu coração. Ele tinha um profundo conhecimento da Bíblia. Quem somos nós para querer enfrentar o inimigo sem um conhecimento da Bíblia? Nós precisamos estar enraizadas na palavra de Deus. Nós precisamos ler e meditar na palavra de Deus todos os dias para que isso faça morada no nosso coração e para que as ideias que o inimigo traga em nossa mente, logo vem um versículo que diz, não é por aí. Não é isso que Deus tem para mim. E por fim, a Priscilla Shirer vai dizer sobre esse episódio do deserto, que o inimigo, Satanás, age com precisão, personalização e persistência. Jesus estava com fome, ele oferece pão. Ele sabe, gente, ele sabe como você tá, ele sabe do teu estado de espírito, ele sabe do que você está precisando. E ele vai vir justamente com isso, para te tirar do caminho. Então, que bom que nós estamos abrindo os nossos olhos, nós estamos entendendo as estratégias para que a gente não caia em nenhuma delas. A Priscilla também vai falar que o pecado tem consequências. Sempre, sempre. O pecado, ele nos afasta de Deus, ele nos afasta da bênção que Deus tem para nós. E aí a gente vai se tornando distante de Deus e vai pensando, puxa, Deus não me ouve, a minha oração não alcança nenhum lugar, nada acontece, porque na verdade nós nos afastamos de Deus. E nós muitas vezes criamos justificativas para os nossos pecados. Sabe, gente, a gente tem uma ideia assim, behaviorista do mundo, né? De que tudo é um comportamento aprendido, de que tudo é culpa de alguém, é culpa de um sistema, é culpa de um ensinamento, a culpa está nos meus pais, a culpa está no professor, a culpa está no colega, a culpa está em alguém, está no ambiente. E muitas vezes nós deixamos de olhar lá para dentro, para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, para a nossa personalidade, para coisas que nós criamos em nós mesmos. E nós vivemos culpando o mundo inteiro sem assumir uma atitude de autorresponsabilidade sobre a nossa vida. Dizendo, peraí, pode até ser que eu tenha aprendido algum comportamento lá atrás, mas agora, nesse ponto, eu já sou adulta e eu tenho condições de mudar o meu rumo. Eu preciso entender por onde e eu vou pedir que Deus me ajude, me mostre o caminho e eu vou assumir responsabilidade pelos meus erros e vou, sim, começar a trilhar um novo caminho. Mas enquanto a gente busca justificativa, a gente diz que é normal, que todo mundo faz, que não tem problema nenhum, que é assim mesmo, a gente continua no mesmo lugar, né? Não se afundando no nosso pecado. Em outro livro, esse livro, Humildade, a Beleza da Santidade, de Andrew Murray,
Ele vai falar da questão do orgulho. E ele vai dizer que o orgulho é a raiz de todo pecado e mal. Porque toda vez que a gente peca, a gente está confiando em nós, na nossa sabedoria, no nosso pensamento, no nosso entendimento. A gente está dizendo que a gente julga melhor que Deus as situações, que a gente não precisa confiar nele. E aí a gente começa a tomar um rumo errado. Ele vai falar aqui nessa página 18, no livro da humildade aqui, ele vai dizer o seguinte: humildade não é algo que apresentamos para Deus ou que ele concede, é simplesmente o senso do completo nada ser que vem quando vemos como Deus é verdadeiramente tudo e no qual damos caminho a Deus para ser tudo. Ou seja, a gente entende que a gente não é nada, que Deus é tudo e que eu não posso confiar em mim mesma, que não pode ser eu a estar no controle, mas que tem que ser Deus. Por mais que eu não esteja entendendo nada, por mais que o caminho que ele esteja apontando seja estranho demais para mim, eu digo, Senhor, é o Senhor quem conhece, é o Senhor quem sabe, e eu vou seguir contigo, confiando. E aí a gente vai afastando essa raiz do mal do nosso coração, que é o orgulho, que inicia todo e qualquer pecado. É o nosso orgulho. A Priscila Schreier vai continuar falando, dando o exemplo do barco, né? Como muitas vezes um barco virado de ponta cabeça e que acaba no mato, e ele acaba sendo então um local onde alguns animais, né, como rãs, serpentes, lagartos, gostam de ficar, porque é um lugar escuro, um lugar úmido, um lugar sombrio, e eles vão entrando naquele barco. E muitas vezes nós criamos esse ambiente na nossa vida, esse ambiente sombrio. Um terreno fértil, né, para atividade demoníaca. E aí, pensando nisso, eu lembrei de uma fala da filha do Billy Graham, quando ela é perguntada sobre o atentado de 11 de setembro. Né? E a pergunta era assim, como Deus teria permitido algo horroroso assim acontecer no dia 11 de setembro? Muitas vezes a gente está meio que num lugar assim, cheio de animais, né? De rãs, serpentes, esse ambiente tão horroroso, e a gente fala assim, mas como que Deus permitiu isso? E ela vai colocar o seguinte, ela foi muito sábia na sua resposta. Ela vai dizendo como nós fomos tirando Deus da nossa vida, como nós fomos convidando Deus a se retirar de todos os aspectos da nossa sociedade, da nossa vida, e depois nós culpamos a Deus porque ele não agiu, porque ele não fez, quando na verdade nós trancamos ele do lado de fora. Ela vai falar que foi determinado que não se podia mais orar nas escolas, e nós concordamos. Não se podia mais ler a Bíblia nas escolas, e nós concordamos. Foi dito que nós não deveríamos corrigir os nossos filhos, e nós concordamos. Foi dito que nós deveríamos deixar as nossas filhas abortarem o corpo delas, regra delas, e nós aceitamos. Foi dito que era melhor distribuir camisinhas nas escolas, porque sim, os meninos são sempre meninos, eles vão sempre fazer isso mesmo, e nós concordamos. A indústria do entretenimento começou a lançar filmes com violência, profanação, sexo explícito, e nós fizemos o quê? Nós concordamos com tudo isso. E ela vai então falando de várias situações, e no final ela diz: agora nos perguntamos por que nossos filhos não têm consciência, não sabem distinguir entre o bem e o mal. E a resposta é: nós colhemos exatamente aquilo que semeamos. Forte, né? Como muitas vezes nós vamos excluindo Deus das nossas vidas e nós esperamos que Ele esteja conosco para nos abençoar, para nos fazer prosperar, para nos dar saúde, para nos dar aquilo que nós desejamos, como um gênio da lâmpada. Mas nós dizemos: olha, deixa que eu cuido da minha vida, você fica lá fora, eu tranco a porta aqui, eu cuido de tudo e você só vem e me entrega aquilo que eu quero. E não é assim que funciona com Deus. Nunca foi e nunca será. A filha do Billy Graham vai falar que Deus é
um cavalheiro, né? Um gentleman. E ele não vai onde ele não é convidado. Então, se algo ruim está acontecendo, é porque nós temos excluído, com certeza, como sociedade, Deus das nossas vidas. E por fim, a Priscila Shirer vai falar que a oração e a pureza desviam o inimigo, né? E que a única coisa pior do que não prevalecer na pureza em qualquer momento é falhar em responder humildemente à disciplina de Deus depois de um revés, lá na página 157. E aqui a gente lembra, obviamente, de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, não porque ele não errou, mas porque ele estava sempre disposto a se arrepender, a olhar para a olhar para o caminho que Deus apontava para ele, dizendo assim: olha, aqui tá errado, Davi. E ele se arrependia, ele pedia perdão, ele falava: Deus, e agora? Por onde nós vamos? Novamente. Nós vamos errar, com certeza nós vamos errar, mas se a gente tiver esse coração, sabe, quebrantado diante de Deus, um coração que ouve a voz de Deus, que se arrepende, nós seremos pessoas segundo o coração de Deus. E aí o inimigo não vai ter vez sobre a nossa pureza. Ele vai ter medo, como a Priscila Shirer diz, né? Até do barulho da nossa cafeteira de manhã. E nós podemos confiar, seguir confiantes, sabendo que Deus é conosco. E aí nós seguimos para a estratégia 8, suas pressões. Que capítulo, porque acho que todas nós enfrentamos essa dificuldade das nossas agendas, do tanto de coisas que precisamos fazer e dar conta no nosso dia. E essa é uma estratégia do inimigo sobre a nossa vida. Lotar a nossa agenda, nos deixar sobrecarregadas, fazer você pensar que você está no controle, você está dando conta de tudo e na verdade você está sendo controlada pela sua agenda. E aí nós vivemos diversas pressões. Pressão para fazer pelos outros o que eles deveriam estar fazendo por si mesmos. Nós queremos dar um jeito em tudo, nós queremos resolver o problema de tudo e de todos, né? E aí nós fazemos o que não é para fazer. Pressão para sermos a esposa perfeita, a mãe perfeita, a amiga perfeita, a funcionária perfeita, a filha perfeita. Nós aí vivemos sem tempo para descansar, vivemos atoladas, sobrecarregadas. E isso é uma escravidão na nossa vida. E ela vai falar do povo de Israel, que eles saíram de uma condição de escravidão, mas a ideia, o sentimento da escravidão não havia saído deles. Eles estavam presos àquela condição na sua mente, no seu coração. E é por isso que Deus vai e estabelece o sabá, né? O sábado do descanso. E o que eles fazem? Eles vão trabalhar. Porque é o que eles sabiam fazer, é o que parecia torná-los úteis, importantes. Mas, sabe, quando a gente olha para a criação do mundo, é muito interessante ver que a cada dia, no final de cada dia, Deus tem um momento de contemplação. Um momento em que ele para e ele olha aquilo que ele fez durante o seu dia. E viu Deus que era bom. E ele vê que o que ele havia feito era bom. Mas ele tem esse período de parar e pensar sobre o seu dia. Será que nós temos tido esse período na nossa vida ou a gente vive só correndo e quando deita já, até que enfim vou fechar o olho, vou apagar e começa depois um outro dia? Um momento de contemplação, de pensar sobre as nossas atitudes, sobre a nossa vida, para onde estamos indo, o que estamos fazendo, o que precisamos mudar, o que precisamos continuar. Um momento de contemplação. Mas o mais interessante é que no sétimo dia, Gênesis 2:2 vai dizer: no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Se Deus, que é Deus, tirou um dia para descansar, quem sou eu ou você para dizer não preciso de descanso? Vivo de segunda a segunda correndo loucamente
sem ter um momento de descansar, sem ter um momento de lazer, sem ter um momento de espairecer, de descansar o corpo, de dormir? Se Deus descansou, nós devemos também descansar. E o que acontece é que quando nós não paramos, nós não descansamos, nós temos a ideia na nossa cabeça, na verdade, que tudo depende de nós, que nós estamos no controle, que o mundo e Deus, inclusive, precisa de nós para continuar rodando. E aí nós estamos completamente errados, porque nós dependemos de Deus e nós temos que descansar nele, confiar nele. Não está tudo em nossas mãos. Na página 171, a Priscila Schreier vai dizer: o seu pai só quer que você seja você. Isso significa não ter que ser duas de você para dar conta de fazer tudo. Se você estava dizendo, bom, eu preciso de mais horas no meu dia, bom, precisava de uma cópia de mim, é porque algo está errado. Deus quer que você seja você e não duas de você. Significa que você está vivendo de alguma forma sob a escravidão, sobre esse regime de uma agenda lotada, desesperada para mostrar de alguma forma a sua utilidade ou manter o controle. O que nós precisamos é entender o que Deus quer de nós e agir em relação a isso. Quando a gente olha em Atos 6, nós temos ali o início da igreja. E Atos 6 vai mostrar um momento em que há uma discordância em relação às viúvas, dos de fala hebraica, fala grega, e aí o que eles precisam é de mais pessoas para distribuírem alimentos. E essa demanda chega aos apóstolos. Mas olha o que vão dizer. Nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do espírito de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. O inimigo continua fazendo isso conosco, tentando nos distrair para que a gente saia do propósito de Deus para nós. O que Deus queria para os apóstolos? Que eles se dedicassem à pregação da palavra, à oração. Era esse o trabalho deles, era essa a função deles. E não era distribuir o alimento. Não porque existe um trabalho melhor ou pior, mas porque Deus designou eles para aquela tarefa. E aí vem o inimigo com a distração, fala, não, fica aqui, ó, fica servindo alimento, fica preso aqui, você vai estar tão sobrecarregado, não vai ter tempo de orar, não vai ter tempo de se dedicar à palavra, à pregação da palavra de Deus. E aí a palavra não vai se expandir, não vai chegar nos lugares que ele via que já estariam chegando. Então nós precisamos entender qual é o nosso papel, o que Deus quer de nós, e não sair fazendo tudo que aparece pela nossa frente. Mesmo porque, gente, nem mesmo na igreja. Há muita necessidade na igreja, sempre haverá muitos ministérios, muitas coisas a serem feitas. Mas nós temos que entender qual é o nosso chamado, qual é o nosso papel, onde nós devemos servir, porque senão nós vamos nos atolando, sobrecarregando a nossa agenda, e nós esquecemos que o principal é o nosso relacionamento com Deus. Devemos servir? Sim, mas em primeiro lugar deve estar o nosso relacionamento com Deus. Então foque naquilo que Deus está mandando você fazer, não saia querendo fazer tudo. Satanás, e nós vemos isso através da nossa sociedade dos valores que são pregados para nós, né, na sociedade, é que nós só temos valor se nós somos úteis, se nós temos algo a oferecer. E aí nós trabalhamos freneticamente para mostrar que nós temos utilidade. E aí então, na página 174, a Priscila Schreier vai falar algo muito bonito. Deus não quer algo de você, Ele quer algo para você. O seu valor não está no que você faz, mas em quem você é. Ele carimbou o seu valor em você e isso é suficiente. Ela vai dizer um pouquinho mais para frente. Nós temos o carimbo de filhas de Deus em nós e isso basta. É só isso que a gente precisa. Nós sabemos que Deus nos ama, que Ele colocou dons e talentos na nossa vida, que nós somos importantes, que Ele tem um plano e um propósito para nós. E isso basta. Nós não precisamos sair por aí fazendo 1 milhão de coisas para provar
a nossa importância. Quando Moisés fala ao faraó, né, ele vai sempre dizer: deixe meu povo ir para que me sirva. E aí a ideia aqui é que o inimigo ele quer nos escravizar, né, para que nós coloquemos Deus de escanteio, que a gente marginalize Deus, deixe ele ali no cantinho, do lado de fora, porque a gente está tão atarefado que não tem tempo para pensar em Deus. Mas Deus, ele quer nos libertar para que a gente seja um rio do seu fluir nessa terra. Para que por onde a gente passe, a gente leve um pouquinho da glória de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus. E isso flui naturalmente do nosso ser quando nós estamos conectadas a Ele, quando nós estamos vivendo realmente um relacionamento verdadeiro com Deus. O que me escraviza? O que te escraviza? Essa é a pergunta que fica aqui desse capítulo. Qual é o nosso ídolo? Porque se algo está nos escravizando, é porque nós estamos colocando essa coisa num nível de importância que ela não deveria ter. Talvez é a sua reputação, como a Priscila vai falar. Então você quer mostrar como você é boa, como você faz tudo direito, você quer manter uma reputação, é a sua autossuficiência, é a sua realização, você quer mostrar para os outros que você é muito bem-sucedida, que você tem muitas posses, ou são seus filhos, que você se preocupa demais com eles, o tempo inteiro vive para eles, desesperadamente. Qual é o seu ídolo? O que te escraviza? E aí a gente pode, identificando isso, a gente pode iniciar um processo de se libertar da nossa escravidão. Desculpe, é um processo, leva tempo. Mas primeiro, a gente tem que começar colocando para Deus. Deus, o que eu preciso te entregar? Talvez são os meus filhos e eu preciso falar, eu vou confiar em Ti, que o Senhor, a Sua mão estará cuidando dos meus filhos, por onde eles forem, onde eu não consigo estar. Eu vou descansar o meu coração. Se é a minha reputação, vou ter que entregar isso nas mãos de Deus. Não sei o que te escraviza, mas eu sei que todos nós, em algum momento, vivemos essa mentalidade da escravidão. E nós precisamos começar a entregar tudo isso aos pés do Senhor, para que a gente possa viver uma realidade de liberdade com Cristo, tá bom? Bom, eu espero que esses capítulos tenham abençoado o teu coração, espero que essa aula também tenha te abençoado, que você possa refletir sobre tudo isso que a gente conversou aqui e caminhamos agora para a última semana de leitura, né? Ansiosas aí para o nosso desfecho e daí teremos um encontro online e um encontro presencial. Não deixe de participar, tá bom? Vai ser bênção. Um beijo e até a próxima.